O governo russo prevê recessão económica para o próximo ano devido à queda nos preços do petróleo e fuga de capitais. Porque as receitas do petróleo são a espinha dorsal da economia russa e Trump está procurando atingir uma grande fraqueza russa aqui. A economia de guerra russa está em grandes apuros. Por causa da tarifa de Trump, os mercados de petróleo caíram quase 15% desde o início do mês e o petróleo russo, o Ural, está abaixo de $50 por barril. Isso não é bom para Putin, que usa todas as receitas do petróleo russo para financiar sua invasão sem sentido. Então, para entender como isso afeta os soldados russos na linha de frente, temos que entender o quanto a Rússia era dependente de suas receitas de petróleo. Aqui estão mais detalhes sobre isso. O petróleo e o gás têm sido fundamentais para o orçamento histórico da Rússia e suas receitas. É de extrema importância. Nos últimos anos, o petróleo se tornou mais importante do que nunca na história moderna da Rússia. A Europa era um grande cliente de seu gás, mas isso mudou nos últimos 2 anos, comprando bem menos. O petróleo era extremamente importante. O petróleo e o gás representam de 30% a 50% das receitas anuais da Rússia para o orçamento nacional, sendo o petróleo a maior parte dessa receita. 30% a 50%, e além disso, nos últimos 3 anos, Putin aumentou os gastos, o orçamento militar triplicou em 3 anos e, aproximadamente, é uma correlação interessante, mas, sabe, não conhecemos os números exatos porque não podemos ter certeza do que acreditar da Rússia, mas o número oficial do ano passado era que a Rússia arrecadou cerca de $110 bilhões com petróleo, e isso está aproximadamente alinhado com o que gasta com seu exército, então poderia ser entre 100 e 150, mas essencialmente é isso que eles gastam em seu exército, é basicamente a mesma quantia que estão recebendo por seu petróleo, então é a prancha fundamental, é a sua arma econômica mais importante, é o petróleo. No momento da gravação deste vídeo, os preços do petróleo continuam a cair. Na verdade, eles estão em um nível tão crítico para a economia de Putin que um banqueiro de investimentos russo chamou isso de uma crise massiva para a economia da Rússia. Isso é o que significa para a economia russa e seus esforços de guerra. Antes de prosseguir, se puderem, inscrevam-se abaixo para acompanhar todas as notícias geopolíticas como esta. Vamos começar. Como sabem, os preços do petróleo são críticos para o orçamento federal russo. Nos últimos 2 meses, 30% da receita do orçamento federal russo veio do petróleo e gás, segundo dados russos. O que torna essa situação pior é o fato de que o Ministério das Finanças russo planejou todo o ano com a suposição de que os preços do petróleo ficariam em torno de $70 por barril, e agora estão se aproximando de $50 por barril. Assim, o déficit orçamentário pode ser muito maior do que a Rússia planejara. Na verdade, até a mídia russa está percebendo o quão ruim essa notícia é para a economia russa. A mídia russa, orientada diretamente por Putin e o Kremlin, afirma que a economia russa estava à beira de uma recessão no ano passado. Com a queda dos preços do petróleo e a desaceleração da economia mundial devido às tarifas, a Rússia pode entrar em depressão econômica. Aqui está um clipe de ninguém menos que Steve Rosenberg cobrindo a mídia russa. Uma desaceleração da economia global pode afetar negativamente os preços do petróleo. Na sexta-feira, eles caíram acentuadamente de $72 para $66 por barril, e isso é negativo para a receita orçamentária russa. A RBK concorda que o principal risco para a economia russa já está se manifestando na queda dos preços globais de energia, na expectativa de um resfriamento da economia global. As receitas de petróleo e gás na Rússia já estavam caindo. Segundo o relatório do governo, 17,3% em relação ao ano anterior. Está tentando permanecer otimista. A curto prazo, os preços do petróleo cairão devido às tarifas de Trump, mas depois subirão. Não há tal otimismo na revista ISEVISA, que relata que a queda nos mercados de energia será muito dolorosa para a Rússia. Na primavera de 2025, a economia russa estava entre uma queda e uma recessão. Agora, uma crise comercial global, queda na demanda na China e novas sanções anti-russas podem piorar ainda mais a situação para a nossa economia. A queda na atividade económica na Rússia pode ser ilustrada pela queda no tráfego de cargas. Nas ferrovias russas, em março, isso foi reduzido em 7,2% em relação a março de 2024. As vendas de carros novos estão no seu nível mais baixo em uma década. Em março de 2025, 45% menos carros foram vendidos do que no mesmo período do ano passado.
Agora, de acordo com o porta-voz russo Dmitry Medvedev, essas quedas de preços são por causa das tarifas Trump que ele impôs a praticamente todos os países do mundo. Na verdade, a mídia russa ficou eufórica ao saber que a Rússia não foi atingida pelas tarifas. Mas a Rússia ainda está enfrentando as consequências. Aqui temos a administração Trump explicando por que a Rússia não foi atingida. Por que o presidente não incluiu a Rússia na lista de países que estão enfrentando tarifas? Obviamente, há uma negociação em andamento entre Rússia e Ucrânia e acho que o presidente decidiu não misturar os dois assuntos. Isso não implica que, no futuro, a Rússia terá tratamento muito distinto dos demais países. Mas a Rússia não é um dos poucos países que não está sujeito a essas novas tarifas? Eles estão negociando, não é, George? Bem, estou fazendo uma pergunta diferente e eu só quero Saber por que a Rússia está... Você literalmente aconselharia que se introduzisse um monte de coisas novas na mesa no meio de uma negociação que afeta tantas vidas americanas, ucranianas e russas? Negociadores fazem isso. Negociadores fazem isso o tempo todo. Não. Não é apropriado jogar uma nova coisa nessas negociações bem no meio delas. Então, você admite que a Rússia não está pagando novas tarifas, diferente de muitos aliados como Europa, Canadá e México. A Rússia ela está negociando a paz, o que afeta milhares de vidas. Esse é o foco atual do presidente Trump. É evidente que a administração Trump está cansada dos russos prolongarem cada vez mais as negociações. Recentemente, Trump disse que quer que os bombardeios parem, referindo-se ao bombardeio civil que a Rússia realizou neste fim de semana, matando 7 crianças em um parquinho. Quando questionado sobre o ataque russo a um parquinho em Kits, o Ministério da Defesa russo alegou que uma reunião militar de alto nível estava ocorrendo no local. Resumidamente, a Rússia quer que acreditemos que os ucranianos são tão tolos a ponto de realizar uma reunião militar de alto nível em um parquinho aberto, enquanto seu país está sob invasão e bombardeio diário da Rússia. Enquanto isso, os mesmos estrategistas militares ucranianos burros conseguiram repelir a Rússia nos últimos 3 anos. É isso que a Rússia quer que acreditemos. Ou pode ser que a resposta mais óbvia seja a correta nessa situação. A Rússia é um verdadeiro império do mal que está mirando em civis e crianças no playground para garantir que os ucranianos se rendam. A Rússia não quer paz e esperamos que a administração Trump perceba isso mais cedo do que tarde. Isso foi dito pelo presidente Trump ontem. 4 participam e onde estamos em termos de progresso em relação à paz? Em diálogo com a Rússia, queremos que o bombardeio incessante pare. Não aprovamos essa ação. Toda semana, milhares de jovens estão sendo mortos. E é uma coisa horrível que nunca deveria ter começado. Nunca teria começado se eu fosse presidente. 100%. Falando sobre bombardeio, temos um pequeno gráfico interessante que mostra exatamente quanto a Rússia tem bombardeado a Ucrânia e como isso mudou desde que o processo do padre começou. Dica, não é uma boa imagem para Putin porque ele diz que a Rússia quer paz, mas os números dizem o contrário. O gráfico mostra que a Rússia aumentou em 50% os ataques com mísseis e drones na Ucrânia desde o começo das negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos da América. Moscou também rejeitou a proposta de trégua de Trump. Putin claramente não tem interesse em terminar sua invasão sem sentido, como pode ser visto no gráfico. 30 dias antes do início das conversas de paz, tivemos cerca de 3.200 ataques e 30 dias depois temos quase 4.800 ataques. Isso não parece ser a ação de alguém que quer paz na Ucrânia. É exatamente por isso que Marco Rubio está aumentando a pressão sobre a delegação russa, que supostamente está negociando a paz. A coisa que eu gostaria de apontar para você é essa. Vamos aguardar e ver. Os russos sabem nossa posição de querer encerrar a guerra, e em breve saberemos pelas respostas deles se estão levando os procedimentos a sério. Se essa proposta de paz for uma tática de atraso, o presidente não está interessado. Se isso está prolongando as coisas, o presidente Trump não cairá na armadilha de negociações intermináveis. Sobre negociações, saberemos em breve se a Rússia está ou não séria sobre a paz. Se estiverem, ótimo, então poderemos avançar para a paz caso contrário. Então teremos que reavaliar onde estamos e o que faremos a partir de agora sobre isso. Isso é sobre ação. Se você quer paz, pare de lutar e estabeleça condições razoáveis pelas quais está disposto a terminar a guerra. Certo, não são coisas loucas se você não está interessado na paz.
Você arrasta isso e inventa desculpas. Nós sabemos disso e não seremos arrastados para isso. Os russos estão preparados para começar outra ação militar. Saberemos que não estão interessados na paz. E neste exato momento eles estão mirando em um asiático. Ciência, posso obter a reação deles sobre o que estou dizendo. Na Ucrânia. Bem, novamente, eu entendo que eles estão violando o cessar-fogo. Isso não é um bom sinal. Se tivermos um verdadeiro cessar-fogo, que é o que queremos, nada deveria estar explodindo. Uma maneira pela qual a Rússia está atacando todos esses edifícios civis ucranianos é usando algo chamado bombas planadoras. Essa tecnologia é da Segunda Guerra Mundial, mas a Rússia a modificou para lidar com desafios e defesas aéreas modernas. Devido a isso, essas bombas planadoras causaram golpes devastadores em cidades ucranianas. É por isso que hoje temos o ex-Navy Sea, Air and Land Chuck Farr explicando como essas bombas planadoras estão afetando a guerra e como os ucranianos estão contra-atacando. Esta é uma bomba planadora russa. O que estamos vendo aqui é uma filmagem do Ministério da Defesa russo. As bombas planadoras são baratas, muito destrutivas e extremamente difíceis de deter. Elas podem pesar até 1,5 toneladas, voar até 40 milhas e explodir com tanta força. A Rússia avança no leste da Ucrânia com a ajuda de uma arma chamada bomba planadora. Funcionários locais dizem que uma dessas bombas atingiu este prédio de apartamentos na cidade de Kharkiv ontem à noite. Elas também estão sendo usadas no campo de batalha. Alto acima da paisagem marcada do leste da Ucrânia, um Su-34 russo rasga o céu, seu ventre pesado com uma arma que se tornou o instrumento de escolha do Kremlin, a bomba planadora. Essas relíquias retrabalhadas dos arsenais soviéticos, antes munições de queda livre rudimentares, receberam asas e cérebros rudimentares, transformando-as em ferramentas de terror de precisão. Sou Chuck Farr, ex-líder do Esquadrão Sea, Air and Land Team 6, para o Business Basics. Hoje, analisamos a evolução da bomba planadora russa enquanto a levamos para o campo de tiro, das ruas repletas de escombros de Alepo aos blocos de apartamentos destruídos de Kharkiv. As bombas planadoras da Rússia traçaram um caminho de destruição, evoluindo de curiosidades do campo de batalha para o principal meio da campanha aérea de Moscou. Enquanto os defensores ucranianos se adaptam, um novo capítulo surge, onde a guerra eletrônica transforma as armas milagrosas russas em engenhocas desorientadas, caindo longe de seus alvos. A história da bomba planadora da Rússia não começa no Donbass, mas no caos empoeirado da Guerra Civil da Síria. Lá, a partir de 2015, a Força Aérea de Moscou aprimorou suas táticas contra um mosaico de facções rebeldes e enclaves civis. A campanha síria foi um laboratório para as Forças Aeroespaciais Russas. As Forças Aeroespaciais Russas, um lugar para testar tanto pilotos quanto cargas. Entre as armas implantadas estavam as primeiras versões de bombas planadoras, Força Aérea Brasileira, -500 e soviéticas, com kits de orientação rudimentares. Essas bombas, lançadas de Su-24 e Su-34, permitiram que os jatos russos atacassem a partir de uma distância segura, evitando as defesas aéreas irregulares de grupos como o Exército Livre da Síria ou o Estado Islâmico do Iraque e Síria. Na Síria, o papel da bomba planadora era simples: maximizar a destruição, minimizando o risco. Lançadas a 30 a 40 quilômetros de distância, elas atingiram mercados, hospitais e redutos rebeldes com efeito devastador. A precisão era menos importante que o poder explosivo. Ogivas de 0,5 tonelada transformaram áreas da cidade em crateras. O Kremlin não se importava com a precisão. O objetivo era quebrar o moral e eliminar a resistência. Até 2018, as bombas planadoras se tornaram uma marca registrada do Manual Sírio da Rússia, uma maneira barata e eficaz de projetar poder sem expor aeronaves valiosas ao fogo terrestre. Avançando, é fevereiro de 2022 e o Forças Aeroespaciais Russas trouxe essa lição brutal para a Ucrânia. O que começou como uma ferramenta esporádica na invasão da Rússia até 2025 se transformou na pedra angular da estratégia de Putin. Os números contam a história. Em uma semana de setembro, a Rússia lançou mais de 900 bombas deslizantes em uma frente de 1.289 quilômetros. Esses não são ataques cirúrgicos, e sim marteladas visando a vontade de lutar da Ucrânia. As bombas deslizantes que atingem a Ucrânia atualmente são munições soviéticas reformadas.
atualizadas com o módulo universal de deslizamento e correção. PQ, um kit de baixo custo, que adiciona asas retráteis e navegação por satélite. A linha de produtos da Rússia inclui o FAB 500M62. Este é o cavalo de batalha, uma bomba de alto explosivo de 500 kg, com um alcance de 60 a 70 km. É o mais comum, caindo diariamente sobre as posições ucranianas. Depois, há o FAB 1500, um gigante de 1,5 toneladas introduzido em 2023, capaz de nivelar defesas fortificadas. Seu alcance é de cerca de 50 a 60 km, mas sua ogiva de 700 kg o torna uma arma de terror. O FAB 3000M54, este é o peso pesado lançado em meados de 2024, embalando 1.400 kg de explosivos. Pesando 3 toneladas, é um destruidor de bunkers com alcance de 50 a 60 km, porém seu tamanho limita o uso a Su-34, voando mais próximos da frente. A seguir, o UPAB-1500B, uma bomba deslizante construída para esse fim, não uma reforma, com orientação Globalnaya Navigacionaya Sputnikovaya Sistema e um alcance de 90 km em suas últimas iterações. Esta é uma ave mais rara, porém mais mortal e projetada para ataques profundos. Essas armas têm uma característica em comum: são baratas. Um kit UMPK custa cerca de 20 mil ou 25 mil. Uma fração dos milhões necessários para mísseis de cruzeiro como o K-101. Os vastos arsenais soviéticos da Rússia, dezenas de milhares de FABs, fornecem um suprimento interminável, tornando as bombas planadoras a ferramenta perfeita para a guerra de atrito de Putin. E onde eles caem? Muitas vezes em prédios de apartamentos na Ucrânia. De Kharkiv a Zaporizhia, essas munições guiadas com precisão têm uma triste preferência por alvos civis. Somente em 2024, a Organização das Nações Unidas relatou 360 mortes civis e 1.800 lesões causadas por ataques de bombas planadoras, 3 vezes o número de fatalidades de 2023. Uma única força aérea brasileira, 3.000, pode obliterar um bloco residencial de vários andares, transformando casas em túmulos. Comandantes russos alegam necessidade militar, mas o padrão é claro: o terror é o objetivo e os complexos de apartamentos são o alvo principal. Como as bombas planadoras da Rússia se comparam às suas contrapartes da OTAN, os análogos ocidentais, principalmente a munição de ataque direto conjunto, fabricada nos Estados Unidos da América, a Joint Direct Attack Munition, e sua variante de longo alcance, a Joint Direct Attack Munition Extended Range, oferecem um contraste acentuado tanto em design quanto em desempenho. As JADAMs da OTAN têm um erro circular provável de 5 a 10 metros, graças ao sistema de posicionamento global criptografado e ao backup de navegação inercial. As bombas equipadas com UMPK da Rússia, que dependem do sistema Globalnaya Navigacionaya Sputnikovaya Sistema menos robusto, gerenciam um erro circular de 20 a 30 metros. E isso em condições ideais. O Força Aérea Brasileira 3000, apesar das alegações russas de precisão de 10 metros, muitas vezes desvia mais, com imagens mostrando erros de 50 metros. Ou mais, as armas da OTAN também têm alcance. O JDAMER alcança de 70 a 80 quilômetros, superando a maioria das bombas planadoras russas, exceto os modelos mais recentes do UPAB-1500. A bomba de pequeno diâmetro lançada do solo dos Estados Unidos da América fornecida à Ucrânia estende isso para 110 milhas, ofuscando as ofertas russas. No entanto, os jatos russos compensam voando em altitudes mais altas, obtendo alcance extra ao custo de vulnerabilidade. As bombas planadoras russas têm menos sofisticação. As bombas da OTAN têm sinais criptografados e tecnologia anti-jamming, sendo resistentes a contramedidas eletrônicas. A dependência da Rússia no Globalnaya Navigacionaya Sputnikovaya, sistema não criptografado, deixa suas bombas planadoras expostas, uma fraqueza que a Ucrânia explorou com efeito devastador. Em suma, as bombas planadoras da OTAN são bisturis precisos, confiáveis e caros. As da Rússia são martelos, brutos, produzidos em massa e propensos a falhar quando confrontados com defesas modernas. No entanto, a quantidade tem uma qualidade própria e a capacidade da Rússia de lançar milhares mensalmente mantém as defesas aéreas da Ucrânia esticadas ao máximo.
Por 2 anos, as bombas planadoras de Putin pareciam imparáveis. As defesas aéreas ucranianas, Patriots, S-300, até mesmo F-16, podiam derrubar os Su-34 e Su-35, mas as próprias bombas eram evasivas. Pequenas, sem propulsão, sem assinaturas de calor, as bombas planadoras de Putin desafiavam a interceptação tradicional de mísseis. Em meados de 2024, a Rússia estava martelando as linhas ucranianas com impunidade, suavizando as defesas para assaltos de infantaria que capturaram Avdiivka e se aproximavam de Pokrovsk. Então algo mudou. Os magos da guerra eletrônica da Ucrânia, pequenas equipes de engenheiros e inovadores, eles quebraram o código. Entre o Lima Jammer, um sistema caseiro que não apenas afoga os sinais com ruído, mas ataca os receptores de navegação das bombas planadoras russas com uma mistura de interferência, falsificação e ataques cibernéticos. Visando o sistema Globalnaya, Navigationaya, Sputnikovaya, Sistema Lima e plataformas de guerra eletrônica semelhantes inundam as ondas de rádio com interferência, cortando a ligação via satélite da bomba e desviando-as do curso. Os resultados são impressionantes. Onde antes uma única força aérea brasileira, 5 centenas, poderia aplanar um posto de comando, pilotos russos agora relatam a necessidade de 8 ou até 16 bombas para atingir um alvo. O canal não oficial do telegrama Fighter Bomber, um porta-voz da Força Aérea Russa, lamentou em fevereiro de 2025 que todos os sistemas de correção guiados por satélite deixaram o chat. 3 ataques se destacam como os mais selvagens da guerra. Leste, um testemunho da incansável campanha de Moscou para quebrar o espírito de uma nação através do terror. Primeiro, 28 de janeiro de 2025, Zafariza. 2 Força Aérea Brasileira, 500 atingiram um local industrial justo quando os trabalhadores estavam saindo, matando 13. E ferindo 122. A Organização das Nações Unidas chamou isso do ataque mais mortal em quase 2 anos. Estilhaços rasgaram casas, carros e pessoas. Um lembrete sombrio de que a precisão da Rússia muitas vezes mira nos indefesos. A voz do governador regional Ivan Fedorov rachou enquanto ele observava o massacre. Uma cidade antes considerada segura, agora é um alvo para o alcance crescente de Moscou. 11 de novembro de 2024. Em Zafiriza, novamente um alvo. 3 bombas planadoras rasgaram um bloco residencial, achatando um apartamento de 2 andares e um dormitório. Uma pessoa foi morta, 21 ficaram feridas, incluindo uma criança de 4 anos cujos gritos perfuraram a fumaça. A Polícia Nacional documentou o rescaldo. Vidas despedaçadas, enterradas sob escombros. Um ataque do Kremlin a civis disfarçado de alvo militar. No 1º de fevereiro de 2025, em Poltava, uma bomba planadora obliterou um prédio residencial a 150 milhas da frente, matando 14, incluindo 2 crianças. As equipes de emergência rastejaram pelos escombros e os gritos ecoaram. Roupas e brinquedos espalhados como confetes. Um oficial ucraniano considerou isso um crime de guerra. A Rússia deu de ombros. Esses não são acidentes. Bombas planadoras, Força Aérea Brasileira, menos 500 S, Força Aérea Brasileira. 1.500 choveram sobre blocos de apartamentos e escolas, não bunkers. O saldo de Moscou? 360 mortes de civis apenas em 2024, segundo a Organização das Nações Unidas. Precisão? Irrelevante. O terror é o objetivo. Apesar da resistência ucraniana, cada cratera deixa uma cicatriz na nação que luta pela liberdade. Alvos de alto valor, fortificações, centros logísticos, esses condenados prédios de apartamentos agora estão cobertos pela guerra eletrônica ucraniana, transformando os precisos ataques assassinos russos em apostas arriscadas. A taxa de falha da Rússia ela está aumentando. No começo de 2023, bombas planadoras acertaram de 20 a 30 metros de seus alvos em 70% das vezes. No final de 2024, essa figura havia despencado para menos de 40%, com muitas bombas planadoras russas desviando quilômetros fora do curso.
Um relatório de 18 de março de 2025 cita fabricantes ucranianos, alegando que o desdobramento de lima diminuiu a precisão, tornando as bombas planadoras ineficazes. Em regiões cruciais como Kharkiv e Zaporizhia, a população está um pouco mais aliviada. As tentativas russas de se adaptar, mudando frequências, adicionando antenas, falharam à medida que as equipes ucranianas reconstroem destroços e ajustam seus bloqueadores em tempo real. Isso não é apenas uma vitória técnica, é uma reviravolta estratégica. Cada missão do Su-34, custando milhões em combustível e manutenção, agora corre o risco de falhar por pouco ganho. A rede de guerra eletrônica da Ucrânia, portátil, escalável e cada vez mais onipresente, saturou a frente, invertendo o roteiro da guerra aérea da Rússia. Onde os Patriots e os F-16 eram muito poucos para conter a maré, as contramedidas eletrônicas estão se provando o grande equalizador. O caminho à frente? As bombas planadoras russas seguem sendo uma ameaça. Seu grande número, 3.500 lançadas por mês, garante que algumas ainda encontrarão seu alvo, especialmente em áreas menos defendidas. Mas a era de ouro do UMPK, como o bombardeiro de combate o chama, está desaparecendo. A revolução da guerra eletrônica da Ucrânia é um testemunho de sua engenhosidade sob fogo, uma história de Davi e Golias, desenrolada no espectro eletromagnético. Ainda assim, a guerra persiste. A Rússia ainda pode aprimorar suas bombas, glasnost criptografado, alcances mais longos, backups inerciais, ou se apoiar mais em drones e mísseis. Por enquanto, os bloqueadores do Reino Unido estão segurando a linha, transformando as armas de terror de Moscou em fogos de artifício caros. Nos céus acima de Donetsk e Sumy, os assassinos silenciosos estão perdendo sua voz, um estrondo desviado de cada vez. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? O YouTube não tem criadores suficientes atualmente. É por isso que você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1.000 visualizações como este. Claro que isso não significa que todos devem começar um canal, mas se você já pensou em começar um canal no YouTube ou um canal sem rosto, agora é o momento perfeito. O YouTube está pagando milhões todos os dias para os criadores e está promovendo canais novos e menores agora mais do que nunca. Mas tenho certeza que você tem várias dúvidas sobre como começar e evoluir um canal. Recebo essas perguntas constantemente no meu e-mail de alguns de vocês. Por isso decidimos reunir todas as nossas dicas sobre o YouTube em um único treinamento intensivo gratuito. Se você quer criar um canal no YouTube, inscreva-se neste treinamento intensivo clicando no link na descrição ou escaneando o código Quick Response na tela. Este treinamento intensivo é como uma chamada no Zoom, limitado a 100 pessoas por vez. Inscreva-se antes que as vagas se esgotem.